Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para deixar uma mensagem aqui do canal, mas eu quero aqui agradecer a todos vocês inscritos aqui no meu canal, vocês que estão comigo desde o início lá do canal, né? E vocês também que estão chegando agora. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos, né? Estou muito feliz com todos vocês nos ajudando a levar essa mensagem a mais pessoas. Um abraço a todos. E peço também, meus queridos, que vocês que conhecem a graça que está aqui no meu canal, divulguem mais essa mensagem, os vídeos aí, o canal, a mais pessoas que estão aprisionadas aí nas igrejas, nos templos religiosos, dizendo que muitos falam que se não fosse a graça não estava vivo, mas eles não conhecem a fundo a graça. Porque quando você conhece a graça, ela liberta você da escravidão das leis, da religião. A religião ela resgata aquelas leis que foi abolida na cruz e traz os dias atuais para manter o povo ali preso pela consciência, porque o povo preso pela consciência ele se sente culpado, pecador e acha que tem que fazer mais para herdar a salvação. Uma vez que a palavra de Deus, a Bíblia, diz que essas coisas de lei, essas leis eram para os hebreus. Quais hebreus? Os hebreus, aqueles que estavam no Egito, sendo escravos. Deus liberta eles através de Moisés e Deus dá as leis a Moisés para aquela nação. Então eles trazem aquilo, os dias atuais. Depois, Jesus vem, Deus promete a vinda do Messias através dos seus profetas para libertar aquele povo da escravidão daquelas leis. Vejamos que isso aconteceu. Jesus veio e libertou eles, os judeus. Nós, gentios do passado, não tinha nada a ver com lei. Você não vê na Bíblia capítulo e nem versículo onde que um gentio precisava pagar o preço dos hebreus. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Onde que os gentios alcançou a salvação? Aonde que os gentios foi aproximado de Deus e se tornar filhos de Deus? Foi na cruz, na morte de Jesus. Então por isso que eu peço a vocês para divulgar essa mensagem com mais pessoas, né? Que quem está na graça conhece a graça, mas as pessoas que estão na religião muitas vezes falam da graça, mas eles não sabem o que é graça. Por isso o título da mensagem de hoje é Porque a importância de você conhecer a graça. Por que essa importância? Vamos para o estudo, vamos para o vídeo, para nós poder chegar a um conhecimento. João Batista, no capítulo 1, do versículo 14 em diante, ele fala de Jesus. Ele fala daquela promessa que era um verbo, que era uma palavra, que os profetas profetizavam. E na época de João se tornou realidade. Vejamos, versículo 14 de João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, entre eles lá, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus como a glória do Filho de Deus. 15. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é aquele em quem eu disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Falando de Jesus de Nazaré, porque antes ele estava com o Pai, ele existia. Ele era espírito, estava com Deus, e depois ele se tornou carne, ele se fez carne. O verbo se tornou carne. 16. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Ele veio trazendo a graça e foi os primeiros a receber. Foi os que estavam vivendo junto com João em Israel. Versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele veio trazendo a graça e a verdade. E a lei que hoje é tão ensinada aí nos templos religiosos
Foi Deus que deu Moisés para conduzir aquele povo, aqueles hebreus. Não tem nada a ver com nós. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, do versículo 19 em diante. Aqui já é na época da graça, o apóstolo Paulo ensinando. Fala Romanos, meus queridos, mas no original é os hebreus que moravam em Roma. Aí fala os romanos. Mas no original é os hebreus que moravam em Roma. Versículo 19, o apóstolo Paulo disse assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo fique sujeito ao juiz de Deus. Então aquela lei era punição. Aquela lei, quando transgredia ela ou desobedecesse os mandamentos da lei, aquela pessoa era punida. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala para que tudo cala a boca, é porque Elias ficava calado. Quando eles transgrediam ali, a lei vinha, prendiam, eles tinham que permanecer calado, porque sabiam que a consequência disso era a morte. Se você for ver lá em Números, capítulo 15, do versículo 32 em diante, você vai ver lá que alguém morreu ali pela lei. Porque tinha a lei do sábado, mas eu estou dando um exemplo aqui que não era só a lei do sábado, que eles eram punidos por isso. Não, ali foi no sábado. Os hebreus, eles viram ali um deles pegando lenha no sábado. Eles pegaram ele, prenderam e levaram até Moisés e Arão, que era o sacerdote da época. Chegando lá, eles falaram: olha, Moisés, pegamos esse cara transgredindo a lei. A lei não pode ser transgredida. Mas Moisés não tinha ainda uma sentença daquela pessoa que cometesse esse tal delito. Moisés pega esse homem e prende, deixa ele preso, até Deus decidisse ali o que ia acontecer. E Deus vem e fala para Moisés: olha, se pegou transgredindo a lei, tem que pegar ele, tirar do arraial e ser apredejado até a morte. Então ali você já vê que, por isso que Paulo disse que eles tinham que ficar mudo, ficar calado, porque a lei era severa com eles, com os hebreus. Você não vai ver na Bíblia, em capítulo nenhum, em versículo nenhum, Deus mandando, ou Jesus, ou os apóstolos ali, mandando os gentios obedecer a lei, guardar a lei, porque gentios era um povo que nunca teve lei de Israel, lei de Moisés, a guardar. Versículo 20: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. A lei, é por isso que a religião prende você lá nos templos dele, porque lá eles pregam a lei, ensinam a lei, e quando você escuta, por tanto ensinar, você acaba sendo ali um culpado, um pecador. Você sente isso na pele: eu sou culpado, eu sou pecador, eu preciso fazer mais. Porque eles estão ensinando a lei que não era sua, uma lei que era para uma nação dos hebreus, uma nação ali dos judeus, hebreus que são a mesma nação, mas não era para os gentios. Só que eles trazem isso para os nossos dias, para os dias atuais, porque se a igreja, a religião mantém você culpado, pecador, sentindo ali a culpa, toda hora que você pensa: eu fiz tal coisa, a sua consciência fica pesada e você acha que você está melhorando, está fazendo alguma coisa. E essa coisa que você vai fazer é o quê? Pagar o preço, dar o dízimo, oferta e um monte, campanha, uma série de outras coisas que a gente sabemos o que é. Eu fiquei na religião 15 anos. Mas o dia que Deus me mostra, começa a me mostrar, eu senti incomodado, sentado naquele banco, porque ali eu estava sabendo que não estava sendo pregada a verdade. Porque essas leis já tinham fim, e essas leis não eram para as outras nações, a não ser a nação de Israel do passado, antes da cruz. Versículo 21, mas agora, sem lei, Paulo falando, na época de Paulo já não tinha lei, olha o que ele fala, no versículo 21,
Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestado pela lei e pelos profetas. Essa justiça era Jesus, a chegada dele, que foi atestado. Foi atestado, olha, vai acontecer, vai vir. E João diz que se tornou realidade. Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. O que crê, você trazer, entender, buscar para a sua vida, entendeu? Às vezes você pode estar passando um momento difícil, né? Na saúde. Tem sérias coisas que nos traz momentos difíceis. Mas você tem fé no seu coração, entende, conhece o que foi feito, por que foi feito e sabe quem você é. Às vezes está acontecendo isso, Deus deixou para você passar, não é um diabo que está fazendo, não, isso são na sua carne, que você tem que passar por isso, mas logo, a fé que você tem no seu coração, Deus te liberta dessas coisas que vocês estão passando. Não precisa você ficar pagando preço. Vamos seguir o estudo. 23, portanto, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, falando dos judeus, todos pecaram, porque todos erraram ali, todos transgrediam a lei, as leis. 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus rendeu ali na cruz, ele se entregou, ele pegou ali todo o culpado, a culpa daqueles judeus, aqueles hebreus, transgressores da lei, e se entregou na cruz. Ele se entregou ali. Ele fez pecador no lugar do povo hebreu, dos transgressores da lei. O apóstolo Paulo deixa bem claro, versículo 25, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, para ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Então Deus deixou os delitos ali de lado. Se Deus não estava lembrando mais, não fazia causa mais dos pecados dos hebreus, dos gentios, não, dos gentios não teve pecado, não teve lei para transgredir, porque o pecado é transgressão de lei, é desobedecer a lei. Ali dos judeus, ali dos hebreus, Deus deixou de lado. Imagina você que não tinha uma lei, que você não transgrediu uma lei. Ah, mas você vem falar, mas tinha lei, o gentio também era pecador, porque Adão pecou sim, realmente, você tem razão. Mas aquele pecado de Adão já foi condenado, por isso todo homem morre. Todo ser humano morre. Essa foi a sentença dada por Deus a todo homem, por causa do pecado de Adão. Versículo 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. É a fé, meus queridos. É a fé em Jesus. Saber que aconteceu, saber que ele veio, ele derramou seu sangue, pagou o preço. E essa fé, os gentios herdaram por Abraão. Porque Deus diz que em Abraão será bendito todas as famílias da terra, mas na fé de Abraão. Versículo 27. Onde está logo a jactância? Foi excluída. A jactância é a acusação. É aquela coisa que fica martelando. Fica martelando quando você faz alguma coisa que no seu entendimento está errado. Ela fica ali acusando. Olha, você fez isso, você precisa... Entendeu? Então essa é a jactância. Mas ela foi excluída. Porque a lei das obras, não. A lei das obras agora não existe mais. Mas pela lei da fé, agora a lei é da lei da fé, do conhecimento, saber quem você é, do entendimento. Essa é a lei, mas não lei de número, de letra. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Agora,
o pastor fala: olha, irmão, é o seguinte, você cometeu esse pecado aí, agora precisa fazer uma campanha. Muitas das vezes, dependendo do grau do pecado que aquele irmão cometeu ali, segundo o entendimento da igreja, o pastor põe ele lá atrás, expõe ali o que foi acontecido com aquele irmão ali, e aí vai fazer uma campanha para tirar os pecados, mas não existe mais isso. Você está vendo que a gente está lendo, não existe, isso foi deixado de lado. Para os hebreus, imagina agora você que nunca teve uma lei. 29. Porventura, Deus somente Deus dos judeus? Não. É também dos gentios, certamente. Veja bem, se não tinha lei para os gentios, tinha lei para os hebreus, Deus só libertou eles ali porque Deus era Deus deles? Não. Deus também te resgatou e trouxe ali para ser filho dele, através da morte do seu filho, do seu sangue derramado ali na cruz. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo continua: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos, através do que? Da fé. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, como você precisa fazer uma obra para você ser salvo? Você pode ajudar alguém porque Deus tocou no seu coração, você vai lá e ajuda, é muito bom, é obra, é muito bom, mas não que essa obra vai te levar à salvação, porque você já é salvo, você está salvo, você agora é filho, é um eleito de Deus. Entende? Não precisa você carregar um peso aí nas costas 24 horas, ficar de joelho ali orando o dia todo, passar fome ali, fazer um sacrifício de jejum achando que você consegue a salvação por mérito seu. Não, está bem claro. Éfesos 2, versículo 8 e 9, vou ler de novo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Quem trouxe a graça? Sob graça foi Jesus de Nazaré, disse João. Isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Foi Deus que mandou seu filho vir. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Como é que o seu pastor diz que vem das obras? Então, meus queridos, por isso que eu disse que você precisa conhecer a graça, você precisa entender a graça. Porque a graça te resgata dessas imundícias, resgatada pela religião, que era de uma nação que Deus livrou eles da escravidão, mas Deus deu essa lei a eles, e depois Deus tira eles da lei, da escravidão da lei, por Jesus de Nazaré. Tiago, um apóstolo da circuncisão, ele disse assim no versículo 6, Tiago 4, versículo 6, todavia, da maior graça, portanto, diz Deus, resistir aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Veja bem, ele entendeu isso. Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus trouxe a salvação a todos os homens, mas todos aqueles que creem. Todos aqueles que crê e tem fé no seu coração. Romanos 11, do versículo 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Se é por graça, não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, se você faz ao contrário, já não é graça, é obra de lei. Versículo 7, porque o que Israel busca, isto não o alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. O que Israel buscava era a salvação por a lei. Eles não alcançaram a salvação por a lei, que era pela graça.
Os que eram eleitos, que Deus elegeu desde a fundação do mundo, eles entenderam e entendem até o dia de hoje. Mas há muitos, o coração deles foram endurecidos, como está escrito no versículo 7 de Romanos 11. Versículo 8. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, disse o apóstolo Paulo. Mas, meus queridos, essas pessoas, até o dia de hoje ainda existe. O coração deles é entorpecido, eles têm olhos, eles veem, mas não vê, ou seja, vê, mas não entende. Essas pessoas, não foi só na época do apóstolo Paulo, que quando Paulo pregava a graça, muitos deles ali ouviam, era contra o apóstolo Paulo. Mas hoje também é assim. Hoje, quando você vai falar com um religioso que está aprisionado ali, dizendo que é servo de Deus, você vai falar e fala, não é assim não, está errado. Por quê? Deus fechou o entendimento deles. Porque Deus sabe quem é quem, Deus conhece o coração. Deus conhece cada um. E muitas vezes, quando você vai falar, eles não entendem. Eles não entendem. E não faz questão de entender. A mesma coisa. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Então, se você fosse, Romanos 11, versículo 6, se fosse por a lei, a graça já não servia de nada. Mas como a lei já tinha sido finalizada na cruz, já tinha sido cumprida por Jesus, agora é por graça. E o apóstolo Paulo vem pegando firme ali com eles. Acredito, meus queridos, que o apóstolo Paulo sofreu muito, porque ali o povo que vinha, os judeus ali, os hebreus que vinha debaixo daqueles rudimentos de lei, não queria, eles não davam ouvido, igual hoje. Muitos aí não dão ouvido à graça e não quer conhecer a graça. Por quê? Porque eles é servo, eles falam, sou servo do Senhor, mas não é servo do Senhor, ele é servo de um templo, de um pastor e de uma denominação. Eles servem ali, eles trabalham, mantêm ali o líder e as despesas daquele templo. Eles são servos, porque se eles conhecessem a graça, eles saíam de ser servo e ia ser filho, como diz a palavra de Deus que nós estamos estudando. Hebreus 4, do versículo 14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então o apóstolo Paulo diz que agora conhecemos Cristo, ele penetrou, ele veio na terra e subiu ao céu. Então agora vamos ser firmes, vamos permanecer na verdade. Versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, como ser humano, ele está falando de pessoas, como nós, Jesus de Nazaré foi tentado em tudo. Ele sofreu por isso, ele foi tentado, as fraquezas, porque Jesus ele veio como carne, Jesus de Nazaré ele veio como carne e osso, como um ser humano normal. Mas porém ele foi tentado e provado, ele não se rendeu, ele não se entregou, ele foi firme, ele permaneceu firme. Versículo 16, chegamos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebêssemos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, chegamos ao trono da graça, o cumprimento da lei. Agora já é tempo de graça. A graça chegou até nós, o apóstolo Paulo disse, na época deles. Se o apóstolo Paulo já estava pregando, ensinando que não era mais por lei, era por graça, e hoje, meus queridos, qual é o sentido de você ficar aprisionado, servindo um líder, servindo a igreja, dizendo que é servo de Deus? Não tem sentido, isso não faz mais sentido. Meus queridos, acho que é tempo de nós pensar, refletir, estudar a Bíblia e
conhecer a graça, saber quem você é, qual tempo você está vivendo, saber o que foi lei, qual tempo foi a lei e para quem foi as leis. Em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala essas palavras, no versículo 1 e 2, ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. Seja forte, seja firme. Versículo 2: E que de mim ouviste, de muitas testemunhas, transmite-o ao homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Por isso, meus queridos, no início eu pedi para você divulgar os vídeos, a mensagem, porque aqui o apóstolo Paulo, ele diz que as pessoas que têm conhecimento transmitem às outras pessoas que não conhecem. Essa mensagem, ele teve a preocupação de ensinar. Ele estava vivendo uma época difícil, hoje não. Hoje, o acesso à palavra de Deus é gratuitamente, é fácil de entender, é fácil de estudar, entende? Então por isso que eu peço a vocês para transmitir às pessoas, divulgar mais, me ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam de ouvir e precisam conhecer o que é a graça de Deus. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Agradeço a paciência de todos vocês que estão comigo aqui nesse canal. E vocês também, meus queridos, que ao encontrar esse vídeo aí no YouTube, também que for assistir, eu agradeço muito de coração e peço a Deus que, se você está aprisionado aí na religião, venha para a graça, venha conhecer, vamos divulgar, vamos mostrar essa mensagem a mais pessoas. Que durante Deus me dá vida e saúde, eu estou aqui, mostrando na Bíblia a palavra de Deus, a luz da graça. Graça e paz a todos. Até um próximo vídeo. Em nome do Pai Eterno.